Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta aqui direto da região de São José do Rio Preto, aqui no interior do estado de São Paulo. A gente ainda traz informações sobre a produção de cana-de-açúcar e nesse instante a gente vai conversar com um produtor rural aqui da região e também lá do estado de Minas Gerais, que é o José Tadeu Coletti. Ele vai falar um pouquinho para a gente da importância de novas tecnologias, o que a gente precisa melhorar e principalmente sobre a safra. Então, Tadeu, obrigada pela participação. Primeiramente, destacando com o senhor qual que é a importância desse investimento em tecnologia também na cultura da cana-de-açúcar. Sem dúvida, o investimento em tecnologia é tudo, porque caso contrário a gente ficaria na mesmice de sempre, né? Produtividades medíocres e nunca atingindo os objetivos. Essa parceria com o Grupo Fertilaqua, agora com o produto Longevos, como é que o senhor tem observado também? Uma parceria recente, mas a expectativa também é boa, Tadeu? A gente está com essa perspectiva também para essa safra, enfim, o que o senhor poderia já nos contar um pouquinho? A respeito do produto, eu não poderia dizer para você que nós temos resultados. Na verdade, eles estão começando um trabalho. O fundamento do produto é que tem sentido e é nisso que a gente acredita. Então, nós acreditamos que resposta significativa nós a teremos provavelmente na outra safra. Mas a expectativa ainda é positiva. O senhor já andou na sua área, já sentiu alguma modificação ou ainda não? Não, na minha área ainda não, porque é bastante recente. Nós fizemos um recém-plantio. Agora visitei a área já com um período maior, com 7 ou 8 meses de altura de cana, em que você nota uma sensível diferença. Principalmente em relação à produtividade dessas áreas que o senhor acompanhou e também é isso que nós precisamos melhorar com a produção de cana-de-açúcar. O senhor acredita nisso? Sim, sem dúvida, porque inclusive um detalhe importante nesse trabalho que nós visitamos, que havia uma área de colheita, de plantio mecânico e plantio manual. A plantio mecânico normalmente ele apresenta falhas. E nessa área onde se aplicou Longevos, se nota uma diferença bastante grande a favor de menor número de falhas. Isso é um ponto importante. Agora, falando um pouquinho também sobre a safra, o senhor estava destacando para a gente que lá em Minas o senhor já iniciou a colheita, aqui ainda não, a gente vai acompanhar esse movimento para junho, julho. Já dá para falar de produtividade também, uma perspectiva para essa safra, Tadeu? Então, havia uma indicação bastante pessimista, porque nós tivemos alguns veranicos ali para trás no nosso verão, né? Agora nós estamos tendo umas chuvas de outono bastante fortes, nós tivemos 100 milímetros na última semana, nós tivemos há 15 dias mais 40, 50 milímetros. Então isso tem alterado a perspectiva, só que nessa colheita que nós estamos iniciando, nós ainda estamos colhendo canas de começo de safra passada. E elas sentiram realmente toda essa movimentação de déficit hídrico. E nós estamos notando um pouquinho de valores mais baixos nesse começo de safra. Mas a perspectiva parece ser de ficar mais ou menos do que se estima por aí, né, em torno de repetir a safra passada. E só para a gente saber e ter esse comparativo também, como é que fechou a temporada passada? Então, a temporada passada fechou até bem, fechou muito bem, porque o ano passado foi um ano bom de produtividade por conta das chuvas do ano anterior, da finalização do ano. Que cana-de-açúcar, eu sempre digo, cana-de-açúcar é uma cultura de 1.700 dias, então não é como uma cultura anual de 170 dias que só o verão daquele ano resolve. A nossa não, a nossa depende do ciclo. Então, um ano pode chover, o outro não chove, e aí a coisa vai se regularizando. Foi o que aconteceu, nós tivemos um bom resultado no ano passado. Então, para esse ano, nós ainda temos chance dessa chuva um pouco atrasada, vamos dizer assim, em termos de volume, ainda interferir na produtividade deste ano e acabarmos o ano com uma produtividade muito boa, muito próxima da do ano passado. Se a gente comparar a área do senhor aqui no estado de São Paulo, qual seria essa média de produtividade? Só para a gente saber, Tadeu. Então, essa área nossa aqui em que nós operamos é uma área de potencial baixo. Eu diria que o potencial dessa área não passa de 85, 87 toneladas por hectare. Realmente é um solo pobre que demanda muito trabalho agronômico para catapultar essa produtividade e até o problema da chuva, né? Nessa nossa região, se faltar água, a produtividade cai.
E por isso também a gente destaca a importância da revitalização dos solos. Sem dúvida. Aí é que entra vamos dizer, a proposta desse trabalho que a Fertilaco está mostrando desse produto, porque a revitalização do solo é tudo nessas áreas pobres, degradadas. Operações mecanizadas muito intensas têm queimado, por assim dizer, todo aquele potencial de vida biológica. E para você refazer isso demanda anos. Tá? Então, se você mantém um esquema de sustentabilidade, não usando assim, atividades mecanizadas muito intensivas, como faz o pessoal do plantio direto em grãos, que é uma lição para nós da área de cana, você com certeza está influindo na atividade microbiológica. E isso só vai intensificar a melhor absorção de nutrientes do solo e resposta na produtividade da cultura. Agora, Tadeu, de que maneira o senhor também como produtor rural, a gente consegue enxergar mercado? Há uma perspectiva de melhora em relação a preços, principalmente por conta do açúcar? De que maneira o senhor enxerga também essas possibilidades aos produtores? Olha, a gente não pode ser otimista demais, também nem pessimista. Nós vivemos um boom dos preços na segunda metade da safra passada. Isso vislumbrou uma grande possibilidade para esse ano, mas não foi o que aconteceu. Houve toda uma movimentação internacional no sentido de compra e venda de grandes quantidades de açúcar que estavam provavelmente na mão das tradings, e isso daí, de certa forma, baixou o preço internacional do açúcar. Como o nosso preço de cana ele é totalmente ligado ao mix etanol e ao mix do açúcar, mas principalmente com a chamada do açúcar no mercado internacional, nós realmente sentimos isso. Então, eu diria que nós estamos em compasso de espera, porque esse começo de safra, sempre o começo de safra, a oferta é maior, há uma tendência de diminuição, inclusive nos preços do etanol, né? Nós temos sentido isso. E aí a influência terrível do preço do petróleo, que realmente não tem subido, e isso o etanol vai junto. Então a nossa janela, né, de aumento de preços depende do petróleo. Para o açúcar ele tem o lado dele, agora nós temos outro lado da commodity que é petróleo, e aí é bravo. Agora, destacando esse cenário ainda, a gente vai acompanhar, claro, principalmente essa questão de preço do petróleo que interfere na nossa produção de etanol. Queria destacar com o senhor, preço hoje pago ao produtor rural é rentável, Tadeu? Principalmente se a gente destacar que a gente ainda precisa também fazer essa renovação dos canaviais, que é uma tecla que os especialistas têm batido também. Remunera o produtor? Como é que estão essas contas? Então, esse é a nossa incógnita e a nossa dificuldade e desafio, porque os preços eles estão praticamente batendo na tabela de custos. Produtores, às vezes, mais estabelecidos, menos endividados, conseguem até dar uma melhorada na sequência das suas renovações e tal. Mas se tratar de um produtor com endividamento muito alto, esses preços que aí estão, eles não são preços que remuneram nada mais, basicamente pagam as contas. Então, se alguém tem contas atrasadas, ele não vai estar implementando tudo o que deveria fazer na sua cultura. Então, eu diria que nós estamos em compasso de espera, já houve uma boa melhora esse ano, basta ver o que se consumiu de insumos, de máquinas, de tecnologia nova, essa ideia de apresentar novos produtos, como nós estamos vendo agora aqui, né, do longevos e tal, existe toda uma tendência de aproveitar e acreditar nisso. Nós também, como produtores, estamos acreditando, só que nós achamos que a coisa precisa melhorar mais para ser rentável e a gente trabalhar folgado. Temos alguma referência de preços nesse momento, Tadeu? Não, hoje o que nós temos é o fechamento do OTR que acabou de acontecer da safra passada, então nós estamos aí com os preços realmente parados nisso aí. Esperava-se que começássemos com valores até mais elevados, mas de qualquer forma a subida do final da safra ajudou. Nós vamos começar de qualquer forma com um preço melhor do que começamos no ano passado. Mas de qualquer forma, só para a gente finalizar, ainda vai levar um tempo para a gente conseguir colocar a casa em ordem e o produtor também colocar suas contas em ordem. Sem dúvida. Nós não estamos no top de toda a situação, não. Há muita coisa ainda para ser feita e há que se melhorar essa rentabilidade para que a gente possa atingir esse objetivo.
Tá certo, Tadeu, muito obrigada pela participação. A gente ainda segue acompanhando as informações da safra, conforme o Tadeu destacando para a gente. Temos uma perspectiva ainda desse preço um pouco melhor agora para essa temporada, mas é preciso ir com cautela, ainda mais se a gente considerar o endividamento dos produtores rurais. Ainda vai demorar um pouquinho para a gente colocar a casa em ordem. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí.